Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Que a paz de Cristo encha o seu coração e te traga vida e fortalecimento espiritual, porque essa é a vontade de Deus, que nós estejamos fortalecidos, que nós estejamos alimentados espiritualmente e, claro, nós como cristãos, nós temos que trabalhar no nosso desenvolvimento espiritual, né? Hoje a gente estava meditando sobre isso e eu tenho que olhar para mim, eu tenho que me observar e ver se espiritualmente eu estou desenvolvendo, sabe? Essa autoanálise. Às vezes, profissionalmente, as pessoas, claro, as pessoas que querem evoluir profissionalmente, elas olham para o seu trabalho e elas querem ver se o seu trabalho está tendo um resultado bom, se ela tem crescido, né, naquilo que ela faz. Espiritualmente é a mesma coisa, né? Nós temos que observar o nosso estado espiritual e analisar. Tanto que a Bíblia fala que nós devemos nos examinar para ver se realmente estamos na fé. E essa fé é a fé em Cristo. E eu penso isso. Então a gente vai falar. Hoje é um dia mais de estudo, tá? Na quarta-feira a gente está fazendo o estudo do livro de Efésios, vamos ler o capítulo 3, vamos ler a Bíblia na tradução, na versão Nova Tradução Linguagem de hoje, e nós vamos aprender um pouco sobre o que é ser cristão e um pouco dessa visão espiritual, porque é muito importante, pessoal. É muito importante a gente ter essa fé, ter esse coração voltado para Deus e a gente aprender espiritualmente, até mesmo para que você não venha ficar na dependência de outros, né? Por exemplo, eu não quero que você dependa de mim. Não quero. Eu não quero, por exemplo, que você dependa apenas da minha pessoa. Eu quero que você dependa de Deus. O homem de Deus, ele é um formador dos cristãos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, os apóstolos que deram um duro tremendo, que passaram por poucas e boas para que a palavra de Deus fosse anunciada de geração em geração, eles sempre tinham como o centro das suas mensagens, das suas cartas, dos seus conselhos, eles tinham sempre o objetivo de exaltar a Cristo, de exaltar ao Senhor Jesus. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós não queremos louvores, nós não queremos glórias, nós não queremos elogios, nós não queremos recompensas, né, físicas, se é que eu posso dizer assim. Mas toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. Então é muito importante que você seja um dependente de Deus, um dependente do Senhor Jesus. Que você observe a sua vida espiritual e vê se ela realmente está desenvolvendo, né? Porque quando algo não desenvolve é porque a gente tem que parar, analisar e fazer alguma coisa para que haja um desenvolvimento. Então isso é que é importante a gente saber. Tá bom, pessoal? Mas antes da gente ler a palavra, eu queria orar por você que precisa se aproximar de Deus. Tem uma palavra na Bíblia que diz que a intimidade de Deus ela é para aqueles que o temem. Deus revela a sua intimidade àqueles que o temem. E quando nós abrimos o nosso coração para Deus e mostramos para Ele que precisamos dele, nós buscamos a sua presença, então, se Deus vê sinceridade, temor e humildade no nosso coração e na nossa oração, então Deus, Ele abre a sua intimidade para a gente. E eu queria fazer uma oração aqui. Eu queria que você agora chegasse diante de Deus e abrisse o seu coração. A paz, Adriana, Deus abençoe. A paz de Cristo para todos que estão entrando aí, tá? Fernando, Deus abençoe. Boa noite. Dona Alcina, boa noite. Deus abençoe, Dona Alice. Deus abençoe
Deixa eu ver aqui, a todos que estão aí chegando aí. Pessoal, boa noite, Vânia. Deus abençoe. Então, assim, a gente vai falar com Deus. Eu quero orar, tá? Antes de fazer essa oração, eu queria que você partilhasse o vídeo, que você desse um like nessa live aí, para fortalecer a nossa página, e que você partilhasse no máximo de grupos que você puder, que você partilhasse, enviasse para pessoas mesmo que você vê que precisam de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar essas pessoas, não tenho dúvida disso, tá bom? Então vamos orar, vamos nos aproximar de Deus. Você acredita que a oração, ela conecta você com Deus? Então não pode ter nenhum tipo de interferência, sabe? Você vai aí, se você quiser ir para um cantinho seu, você vai separar esse momento para que você venha falar com Ele e fazer isso de todo o seu coração. Eu não tenho dúvida que, se você for sincero, Deus, Ele vai trazer força e vida para dentro de você, tá bom? Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, somente o Teu Espírito, somente o Espírito Santo nos dá força para prosseguir, meu Pai, para seguir em frente. E nós nos voltamos para Ti de todo o nosso coração e queremos colocar diante de Ti os nossos medos, as nossas inseguranças e as nossas ansiedades. Sabe, meu Deus, tem muitas pessoas que elas até dizem: eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Mas, meu Deus, todo ser humano sabe falar. E se ele entra na tua presença, em nome de Jesus, ele pode se dirigir ao Senhor. Então, meu Pai, nesse momento, nós queremos nos aproximar de Ti através da nossa oração, meu Pai, porque temos uma necessidade espiritual. O Senhor sabe, meu Pai, que comigo oram pessoas que estão feridas, outras que estão desanimadas, outras que estão enfraquecidas. E nesse momento nós buscamos a intimidade, o Senhor na intimidade, porque o Senhor está vivo, meu Deus. O Senhor não está morto. O Senhor não ficou sepultado. Meu Pai, não ficou dentro de uma tumba. Não, meu Pai, o Senhor ressuscitou para que tivesse comunhão conosco, aleluia. O Senhor ressuscitou, meu Deus, para que nós pudéssemos em Ti ter vida, ter a salvação. Por isso, meu Pai, nós nos voltamos para Ti em oração. E oramos sim, oramos porque queremos estar próximos ao Senhor. Queremos, meu Pai, que o Senhor participe da nossa vida, participe do nosso ser e encha o nosso coração de alegria, e encha o nosso coração da Tua presença, da presença do Espírito Santo. Oh, meu Deus, sem Ti nós não somos nada, e onde chegaríamos? O que será da nossa vida, ou o que é da vida de um homem que não teme ao Senhor, de uma pessoa que não Te busca na humildade, na sinceridade do coração? Por isso estamos aqui, ó Deus, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu rosto, meu Pai. Então venha, porque se a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, nós tememos ao Senhor, respeitamos o que o Senhor fez na cruz, respeitamos o que o Senhor é e queremos que o Teu Espírito nos renove, que o Espírito Santo nos preencha nessa noite, meu Pai, trazendo vida no nosso coração. Por isso sopra, Espírito, sopra, ó Espírito Santo, sopra em nome do Senhor Jesus, e venha sobre nós, habitando no nosso ser, porque o Senhor diz: eu habito num alto e num santo lugar,
mas eu habito também com aqueles que estão contritos em seu espírito, meu Deus. Então nós queremos, meu Pai, que a tua presença invada o nosso coração. Nós não nos apresentamos a ti como pessoas que sabem tudo. Não nos apresentamos a ti, meu Deus, com orgulho ou com prepotência. Nós nos apresentamos a ti como filhos sedentos, como quem tem fome da tua palavra, como quem tem sede do teu espírito, porque nós reconhecemos, meu Deus, que sem a tua presença nós não podemos viver. A vida não vale nada sem tua presença. A vida não vale nada sem o teu espírito, meu Pai. As pessoas nesse mundo querem se preencher de tantas coisas. Meu Pai, cada um toma as suas próprias decisões com aquilo que quer colocar dentro do seu coração. Mas nós queremos preencher o nosso ser com a tua presença, Senhor. Então derrama sobre nós o teu espírito, faça de nós a tua morada, cumpra o que o Senhor prometeu. O Senhor lembra que o Senhor disse que o Senhor e o Pai viria sobre nós, sobre os teus filhos, e fariam morada dentro de nós. O Senhor sempre soube que nós somos falhos e pecadores, e ainda assim o Senhor fez essa promessa. Então, meu Pai, venha sobre nós e enche o nosso coração com a tua presença, com a presença do Espírito Santo, e faz desse povo uma nova criatura, meu Pai. Transforma o nosso ser. Nós precisamos de ti, precisamos, meu Pai, do teu Espírito aqui agora, em nome do Senhor Jesus, e queremos que a tua presença habite no nosso coração, não somente por um dia, mas para toda a eternidade. Por isso estamos aqui para te adorar e para te louvar e para cantar hinos ao Senhor que te glorificam e que te exaltam, porque nós precisamos de ti. Senhor, transforma-me e faz-me como tu, cante, e faz-me como tu. Não quero mais o meu querer, mas o seu em mim, mas o seu em mim. Senhor, modela-me, Senhor, modela-me. Teu vaso quero ser, teu vaso quero ser. Diga, somente barro sou, somente barro sou. Sem ti nada posso fazer, sem ti nada posso fazer. Sou tão pequeno, dependo de ti, dependo de ti. Minha alma tem sede, canta, minha alma tem sede da tua presença em mim, da tua presença em mim. Sou tão pequeno, carente de amor, carente de amor. Toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Sabe, meu Pai, eu não sou o melhor cantor, não tenho a mais bela das vozes, mas a minha adoração é sincera, a minha adoração é verdadeira, meu Pai, porque eu preciso da tua presença. Eu não estou agora orando a ti como pastor, como bispo,
mas como alguém que precisa da tua presença, que precisa do teu Espírito. E essa pessoa também faz a mesma coisa, meu Pai. Ela não olha para a sua condição social, ela não olha agora para quanto ela tem na sua conta bancária, ela não olha agora, meu Pai, para os títulos, propriedades e posições que ela tem. Ela olha apenas para dentro do seu ser, para se aproximar de Ti, meu Pai, como nós queremos nos aproximar do Senhor. Vem, Espírito Santo, e encha o nosso coração com a Tua presença, ainda que o Senhor sabe que não somos merecedores, mas queremos a Tua presença na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, a gente vai colocar esse hino no início, e você vai louvar a Deus e vai buscá-lo de todo o seu coração. Aleluia. Aumenta, por favor. Cante. Aleluia. Transforma, meu Pai, o coração de cada pessoa. O Senhor é Deus, meu Pai, para transformar os nossos corações e para fazer de nós uma nova criatura, mas o Teu em mim. Cante, cante aí na sua casa, faça desse lugar um santuário. Senhor, modela-me. Aleluia, Te adoramos, meu Pai. Eu quero ser, somente barro sou, somente barro sou. Sem Ti nada posso fazer. É verdade, meu Pai. Cante, sou tão pequeno. Cante na sua casa. Jesus está te ouvindo, está te vendo agora. Dependo de Ti, de Ti. Minha alma tem sede, diga, minha alma tem sede da Tua presença em mim. É verdade, aleluia. Louvado seja o Teu nome, meu Deus. Muito obrigado pelo privilégio de encher o nosso coração com a Tua presença, de trazer alegria e vida para dentro do nosso ser. Nós Te adoramos e Te louvamos. Minha vida consagro a Ti, Senhor. Cante, consagro a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo te fortaleça, que Deus habite no seu coração, receba a paz, a presença de Deus, receba o Espírito e a alegria do nosso Senhor, hoje, amanhã e para todo sempre. Nós adoramos e louvamos o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Que maravilha, né, pessoal? Olha, eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra no seu coração. Diga graças a Deus. Diga muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito. Muito obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de Te adorar. Porque é isso que a gente tem que fazer. Tá certo, gente? Como é que você se sente agora, depois de ter falado com Deus? Você falou com sinceridade? Falou de coração? Então Deus, Ele vai cuidar de você. Pode ter certeza disso, tá bom? Muito bem, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, muito, muito, muito importante mesmo. A gente vai ler o livro de Efésios. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Efésios, capítulo 3. A gente vai falar do trabalho do apóstolo Paulo entre os não-judeus, que é a maioria, né? Eu sou um não-judeu, você é um não-judeu. E a gente tem que entender, pessoal, que os apóstolos, isso é muito importante a gente deixar claro aqui. Os apóstolos, Pedro, Paulo, João, os apóstolos que Jesus deixou e a quem Jesus se revelou, que começaram esse trabalho, que é o trabalho de ganhar almas verdadeiramente
ganhar almas, eles sofreram muito por isso. Sofreram muito. Até mesmo por questões culturais e por vários tipos por perseguições. E existiram vários fatores que levaram esses homens a muitas injustiças e a muito sofrimento. E Deus permitiu isso, né? E você sabe que, às vezes, o sofrimento por causa do Senhor Jesus nos traz maturidade e crescimento espiritual. Por exemplo, se eu não estou disposto a sofrer por causa de Jesus, né? Você sabe que o sofrimento por causa de Cristo, ele atinge vários níveis e várias situações. E cada pessoa vive a sua história, posso dizer assim. Mas a gente tem que entender que existem sim dores, né? Pelo fato da gente seguir a Jesus. Essa é a verdade. Mas nós temos que ser maduros e desenvolver a nossa fé. E é por isso que a gente está aqui, tá bom? Muito bem. Está escrito assim: o trabalho de Paulo entre os não-judeus. Aí diz no versículo 1 assim, Efésios 3. Por essa razão, eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Ou seja, naquele momento ali, Paulo estava em prisão. Isso a gente pode ler no livro de Atos. Paulo tinha sido preso e ele estava numa prisão domiciliar. Quer dizer, ainda que era domiciliar, mas prisão é prisão. Paulo estava como se hoje ele tinha cometido o crime de pregar o evangelho, tá? Ele estava preso por causa do evangelho, injustamente ele estava preso, é bom deixar claro isso, mas é como se hoje ele tivesse preso com uma pulseira eletrônica, né? Você fala pulseira eletrônica, e ele não podia sair do lugar onde ele estava. Então, ele estava preso por causa do evangelho, né? Então, ele estava passando ali não por um bom momento, porque estar preso não é um momento bom, né? Então, às vezes, acontecem situações na nossa vida que não são boas. Paulo não queria estar preso. Você acha que ele queria estar preso? Não. Ele queria estar fazendo o trabalho para o qual ele tinha sido chamado, que era levar o evangelho a toda criatura, libertar as pessoas do engano da religião, libertar as pessoas da escravidão, anunciar a Cristo, batizar nas águas. Ele queria estar livre, né? Ele queria estar livre fisicamente, mas ele estava ali preso. E isso quer dizer também que às vezes acontece na nossa vida, nós que somos cristãos, as pessoas que verdadeiramente são cristãs, às vezes elas passam por momentos na sua vida espiritual que ela não gostaria de estar passando, né? A gente às vezes passa por desertos que não gostaríamos de estar passando. Às vezes nós passamos por tribulações que não gostaríamos de estar passando, ou enfrentamos situações que não queríamos estar enfrentando. Não é verdade? Se dependesse de nós, nós apenas escolheríamos a parte boa. Mas nós temos que entender que passamos por dificuldades por causa de Jesus. Então está escrito assim, eu vou ler um pouco agora para você entender e para a gente também colocar o barco para frente. Vamos lá. Com certeza, versículo 2, eu estou lendo Efésios 3, nova tradução, linguagem de hoje. Talvez na sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas o contexto é o mesmo, tá? Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu o conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi,
poderão saber como entendo o segredo de Cristo. Quero fazer uma observação aqui, que Paulo agora, ele não estava mais se comunicando presencialmente com as pessoas, mas ele estava se comunicando através de cartas. Ele escrevia as cartas e as cartas eram enviadas às igrejas e lá na igreja se lia a carta do apóstolo Paulo e com isso as pessoas eram fortalecidas na fé, né? A fé era renovada, a fé era fortalecida. Mas deixo bem claro que o desejo de Paulo não era escrever uma carta, mas era estar lá com eles, né? Presencialmente, né? Em presença. É igual aqui, né? A gente se reúne aqui através da internet. A gente faz aqui o culto. Mas bom seria se todos nós, por exemplo, agora tem 14 pessoas. Bom seria se nós, eu, a Ana e todos vocês, estivéssemos juntos numa sala, partilhando, ouvindo a palavra de Deus e nos alegrando na confissão do Senhor Jesus. Não é verdade? Isso é que é forte, né? Mas muito bem, versículo 5. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do seu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, Deus o revelou aos seus santos apóstolos e profetas. O segredo é este. Olha o segredo que Deus revelou aos apóstolos e revelou para mim e está revelando para você. O segredo é este. Por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Então, por exemplo, Paulo, por revelação divina, e os apóstolos, por revelação divina, por revelação de Cristo, ele deixou bem claro que nós, os não-judeus, fazemos parte também do corpo de Cristo como os judeus. Ou seja, nós temos os mesmos direitos, as bênçãos divinas, né? Assim como os judeus. Porque você lembra que no livro de João, volto a repetir, o apóstolo João falou assim, por revelação. Olha a revelação que Deus fez a João, né? Ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Ou seja, ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram. Os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam tiveram o direito e foram feitos filhos de Deus. Então todos nós, os não-judeus, por exemplo, eu não sou judeu, eu sou brasileiro, sul-americano. Você é português, outros são espanhóis, alemães, né? Americanos, alemães, ou seja, cada um tem a sua nacionalidade. Nós não somos, não somos, por exemplo, não temos o sangue judeu, né? O sangue do povo escolhido por Deus, mas por meio do Senhor Jesus, nós temos direito, nós somos co-herdeiros de Deus. Nós também somos herdeiros de Deus. Nós somos filhos, como filhos adotivos. Jesus nos adotou. Jesus olhou para nós e nos adotou. Isso é muito forte, pessoal. Ninguém pode chegar e falar para você, você não tem direito à salvação. Você não tem direito às bênçãos de Deus. Você não tem direito à promessa que Deus fez. A promessa é só para o povo de Israel. Não, a promessa são para aqueles que creem no Filho de Deus. A promessa de salvação. E isso é um segredo que Deus revelou aos apóstolos. Ao apóstolo Pedro. Sabe quando que Deus revelou isso para Pedro? Quando Pedro teve um sonho. Quando Cornélio, que era um centurião romano,
ele foi incomodado pelo Espírito Santo e pediu para que chamasse a Pedro. E Pedro, quando estava pregando para Cornélio, que era romano, e para toda a sua família, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas estranhas, línguas como de fogo. Quer dizer, nós temos o direito. Então o apóstolo Paulo, ele fez questão de deixar claro aqui que Deus tinha levantado a ele para pregar o evangelho aos não-judeus. Poxa, então, olha o trabalho que ele teve, olha as lutas que ele passou. Eu estava aqui falando com a Ana, né? Que a gente às vezes não tem noção do que esses homens passaram para deixar a palavra de Deus para a gente, para que a gente tivesse acesso hoje. A palavra de Deus que veio saltando de geração em geração, né? Então, nós temos que dar valor. Tem muita coisa que eu vou falar hoje aqui. Se você está com pressa, é melhor que você já vá fazer o que você tem que fazer, porque a gente tem que detalhar um pouco desses temas aqui, pessoal. Porque o segredo é, por meio do evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Nós temos, né? É isso mesmo, Fernando. Hoje é como se a gente usasse essa linguagem. Não existe preconceito. Deus não é preconceituoso. E Jesus foi aquele que veio para quebrar todo preconceito. Essa é a verdade. Jesus veio para dar valor à mulher. Jesus veio para dar valor aos menos favorecidos. Jesus veio para dar valor aos estrangeiros que não tinham direito. Não é verdade? É muito bacana isso. Versículo 7, vamos lá. O apóstolo Paulo segue dizendo: olha, eu me sinto tão feliz porque eu tenho direito à promessa, as bênçãos divinas, e você também tem direito. Versículo 7, vamos lá, Efésios 3. Graças ao dom de Deus, na sua bondade, ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, diz o apóstolo Paulo, pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do evangelho. Então o apóstolo Paulo foi colocado como servo do evangelho pelo próprio Senhor Jesus. Você vê que quem discipulou o apóstolo Paulo foi o Senhor Jesus. Jesus, por revelação divina. Lembra que Paulo, qual era o passado do apóstolo Paulo? Ele perseguia os cristãos. Ele arrastava os cristãos e colocava os cristãos atrás das grades. Ele tinha cartas de autorização para ir nas cidades e prender aonde se fazia o culto, aonde as pessoas se reuniam em nome de Jesus. No caminho a Damasco, Jesus apareceu para ele em forma de uma... Jesus veio através de uma luz, ele caiu do cavalo onde ele estava montado, e Jesus falou com ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, foi até Saulo, que o nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E ali foi aonde Paulo teve a sua primeira experiência com o poder de Deus. Aí, se você não conhece a história, depois você lê o livro de Atos. Ele ficou cego, ele ouviu audivelmente a voz de Jesus, ficou cego. Jesus mandou ele ir até a cidade, encontrar com Ananias, que era um homem que estava lá. Ao mesmo tempo, Jesus falou com Ananias que Paulo ia procurar ele, para que ele orasse por ele. Ananias orou, caiu-se as escamas dos olhos. Paulo depois, ele voltou a ver, Paulo se batizou e começou a pregar o evangelho. Tá vendo, pessoal? Ele tinha vocação. É muito importante deixar claro aqui, ó, graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu, ao dom. Paulo tinha uma vocação. A vocação de Paulo era pregar o evangelho aos não-judeus. Deus escolheu a Paulo para pregar o evangelho aos não-judeus.
E Deus usa cada pessoa de uma forma. Você vê que tem pessoas que têm o dom, um dom de fazer um evangelho de missões, de ir de um país ao outro e tal. Tem outras que têm um dom de pregar o evangelho para um determinado tipo de pessoas. Outros têm o dom de pregar o evangelho para outro determinado tipo de pessoas. Bispo, mas a palavra de Deus não é uma só? É uma só. Mas Deus usa cada pessoa de uma forma. E a gente vai falar depois sobre isso, tá, pessoal? Aí ele diz assim, versículo 8: eu sou o menos do que o menor de todos, e de todos os que pertencem a Deus. Mas mesmo assim, ele me deu este privilégio de anunciar ao não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo, que é o reino dos céus, que é o evangelho. Ele estava pregando o evangelho. Por isso que Paulo, ele estava ali triste, posso dizer que porque estava preso, né? Porque ele queria estar anunciando. Mas você vê que Deus deu essa inspiração para ele, para que ele escrevesse cartas e mandasse para as igrejas para que se espalhasse. E Deus também estava dizendo para ele: Paulo, você não é o único que eu posso usar para difundir a minha palavra, né? Por exemplo, hoje, eu e você, nós podemos, ainda que você diz assim, bispo, mas eu nunca vou ser um pastor, eu não quero ser pastor, não quero sair por aí pregando o evangelho. Claro, e nem todo mundo tem vocação para isso, pessoal. Essa é a minha vocação. Eu tenho vocação para isso. Outros companheiros, servos de Deus, têm também vocação para isso. Mas o sair para pregar, para fazer o trabalho missionário, de ser um líder, ou estar à frente de um ministério, ou à frente de um trabalho que existe, de um ministério, isso não é para todo mundo, né? Mas uma coisa eu digo: todos nós podemos dar uma palavra. Todos nós que somos cristãos podemos dar uma palavra e falar de Jesus para as pessoas que conhecemos. É isso que a gente tem que entender. Você vai entender melhor. Vamos lá. Versículo 9. Versículo 9 não. É versículo 9? Sim. Versículo 9. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Tá vendo? A sabedoria de Deus se manifesta de formas diferentes. Né? Você vê que Deus usa cada pessoa de uma forma diferente. Por isso que a Bíblia diz também que há diversidade de ministérios. Você vê que nem todos os ministérios são iguais. Você vê que nem todos os pastores são iguais. E nem todas as pessoas são iguais. E você vê, por exemplo, às vezes, por que você está aqui assistindo essa live? Por que você tem acompanhado o nosso trabalho? Porque você se identifica com o nosso trabalho. Você se identifica com o nosso ministério. Existem pessoas que já assistiram a live, que respeitam o nosso trabalho, mas às vezes não se identifica, né? Que não se identifica com o ministério. Mas Deus vai usar outro servo, outro pastor, outra pessoa ou pastora para alcançar essa pessoa, e ela vai se identificar com aquela forma em que o evangelho está sendo anunciado. Deixo bem claro que tudo isso dentro daquilo que o Senhor Jesus ensinou. Tá, pessoal? É muito importante. Eu não estou falando de heresia. Eu não estou falando de invenções humanas. Eu não estou falando de trabalhos, de ministérios
que fazem, por exemplo, do povo de Deus negócio. Do povo de Deus negócio, como a gente leu na outra semana, como a gente falou na outra semana, tá? É muito importante deixar claro isso aqui, né? Mas ministérios que anunciam a palavra de Deus, isso é importante a gente saber. Aí diz assim, olha só, de diferente forma, versículo 11, Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele. Nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda confiança. Com toda confiança. Portanto, eu lhes peço, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Tá vendo? Pelo fato, Paulo estava pedindo assim para as pessoas, não fique triste porque eu estou preso. Ou não fique triste pelo fato de eu estar passando por esse momento difícil. Porque esses sofrimentos que eu estou passando, com tudo isso que eu estou passando, eu estou aprendendo. Deus tem falado comigo. E o que Ele tem falado comigo está beneficiando vocês. Eu tenho passado para vocês. Você vê, por exemplo, tudo aquilo que Deus me dá para mim, para Ana, eu quero também, a gente dá para você. A gente não guarda nada para a gente. A gente não guarda, a gente passa para vocês. Por quê? Porque o nosso objetivo é que você receba a salvação de Deus, é que você receba o perdão, é que você se converta, é que você desenvolva espiritualmente. Eu não quero que você seja, eu não estou trabalhando na vocação que Deus me deu para ganhar você para mim. Eu não quero ganhar você para mim. Eu não quero que você seja um seguidor do Rodrigo Moura, ou um seguidor do Bispo Rodrigo, ou um seguidor do Pastor Rodrigo, como muitos me conhecem. Não, eu quero que você seja um seguidor de Cristo, porque não fui eu que morri por você. Não foi o pastor da igreja A, B, C que morreu por você. Foi o Senhor Jesus que morreu por você, né? Então, nosso ministério está baseado na morte e ressurreição de Cristo. E a gente tem que ter esse entendimento, esse discernimento. Então eu faço esse apelo a você, que você olhe para a sua vida e veja se você está desenvolvendo espiritualmente. Se você, por exemplo, tem tido comunhão com Deus, se você, por exemplo, você vai entender uma coisa, quem é mãe e pai vai entender uma coisa que eu vou falar aqui. Por exemplo, a criança, ela nasce. Existe o processo de uma criança. Ela tem o processo dos cuidados. No princípio, ela mama, não é verdade? Você fala mamar? Ela tem aquele processo de mamar. Depois do tempo, ela já deixa de um tempo, ela deixa de mamar. Mas a criança, por exemplo, com quantas idades? Ainda não tenho filho, mas em nome de Jesus, Deus proverá. Hein? Por exemplo, uma criança, por exemplo, com quanto tempo uma criança anda? 1 ano, ela já começa a engatinhar, ela já começa, depois de um tempo, 1 ano e meio, ela já começa, depende da criança, uns já querem andar com meses, né? Mas é média. A média aí, 1 ano, por exemplo. Se você souber, você pode escrever aí. Muito bem, as mães. Então, a mãe vai observando o desenvolvimento do filho. Aí já começa a falar as primeiras palavras. Por exemplo, muitas mães sabem qual foi a primeira palavra que o filho falou. Papá, mamá, né? Igual o Jason, que me chama de Torigo. Porigo. Tem um menininho, tem um filho da Karina, né? Me chama de Porigo, né? Mas ele, quer dizer, a mãe, os pais observam as crianças
porque ela sabe que existe o tempo para andar, o tempo para falar. O que acontece quando passa um ano e meio, 2 anos e a criança não anda? A mãe começa a ficar preocupada. Como é que fica uma mãe quando o pai, né, a dona Ana está dizendo 13 meses, já começa a falar. Mas o que acontece quando já se passam aí o tempo, né? E a criança já não fala. O tempo de falar, ela não fala, não desenvolve bem as palavras. A Karina está dizendo, porigo. Aí, pois é. Está entendendo, pessoal? Então a mãe já fica preocupada. Espiritualmente, pessoal, é a mesma coisa. Eu me preocupo com uma pessoa que já está há muito tempo como cristão, mas não tem a capacidade ainda de pegar a Bíblia sozinha e começar a fazer um estudo para desenvolver, para aprender mais da palavra de Deus. Me preocupa as pessoas que só leem na Bíblia quando vão na igreja. Me preocupa as pessoas que durante o dia não separam um momento para falar com Deus. Nos preocupa, porque isso é falta de desenvolvimento. Se você está nesse estado assim, de você não ter a capacidade de separar um tempo, de pegar a Bíblia e falar assim, não, se eu perguntar para você, vem cá, o que você tem lido na Bíblia? Você vai dizer para mim, quem está desenvolvendo, vai dizer, bispo, graças a Deus, eu tenho lido, eu estou estudando o livro de Atos, eu estou estudando o livro de João. Bispo, mas eu não sei ler. Mas hoje em dia você pode pedir alguém para baixar a Bíblia no seu telefone e existe a Bíblia de uma forma audível. Você pode até no YouTube, se você coloca lá, Evangelho tal, capítulo tal, não sei o que, sai, você pode até colocar, porque no celular todo mundo sabe mexer. A maioria das pessoas sabe mexer, até as pessoas de idade. E se você não sabe, se aprende. Então, quer dizer, quando a pessoa não desenvolve espiritualmente, tem algum problema aí. É como aquela criança que não está andando, que não está falando, que não está desenvolvendo e o pai está preocupado. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele estava dizendo isso, olha, eu fui chamado, Deus me levantou para ensinar o evangelho para vocês também, né? Não fica triste não, porque eu estou preso aqui, mas vocês estão sendo beneficiados. Então, Paulo acreditava que eles estavam desenvolvendo. E a gente também quer acreditar que você está desenvolvendo. E quando você desenvolve espiritualmente, você começa a perceber os absurdos que existem no meio dos cristãos e no meio do evangelho em si, que tem sido pregado nesse mundo. Você começa a observar o que é certo e o que é errado. Você começa a discernir, a separar a sã doutrina das doutrinas que são contaminadas. Doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E você começa a observar. Isso é muito forte. Isso é muito profundo. Então a gente, pessoal, tem que desenvolver. Você tem que olhar para dentro de si e ver se realmente você está desenvolvendo. Eu, como pastor, e eu, como cristão, eu tenho que olhar para isso, tá? Vamos lá, versículo 14, vou continuar. Aí diz assim, vamos lá. Oração em favor do povo de Deus. Agora eu vou ler direto para você ter um entendimento, para fechar aqui com chave de ouro a nossa live. Vamos lá, são 9h54 para quem está com pressa. Para quem não está dizendo, bispo, ainda é cedo. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá que a gente ainda tem que jantar. Mas a gente está jantando a palavra, tá bom, pessoal? Está escrito assim, olha só. Por este motivo, oração em favor do povo de Deus. Paulo dizendo, por este motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem toma as famílias no céu. Essa família aqui é a família de Deus, né? Que somos nós. Nós somos a família cristã. Você é meu irmão. Eu sou seu irmão em Cristo. Em Cristo somos irmãos.
judeus e não judeus. E na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, que por meio do seu Espírito dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Essa tem sido as minhas orações também. Essa tem sido também as orações da Ana. Nós temos orado para que vocês sejam espiritualmente fortes. Peço também, por meio da fé, que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês também, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Então as raízes e os alicerces de uma fé cristã estão no amor. No amor a quem? Amor a Deus. E quem ama a Deus, obedece a sua palavra, obedece os seus mandamentos, né? Você vê que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, disse Jesus, né? Então os nossos alicerces têm que estar no amor. Paulo orava pela igreja e diziam assim, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, com a sua natureza, só uma pausa aqui, ou seja, nós temos que estar, qual tem que ser a nossa maior preocupação? Buscar esse amor para dentro de nós. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Tá vendo? Glória a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Tá vendo, gente? É isso que a gente tem que ver e crer. Que a gente desenvolva, que o brilho do Espírito Santo esteja nos seus olhos. Assim como você vê o brilho e a força de Deus nos nossos olhos, nas nossas palavras, porque elas vêm do alto, vêm de Deus, mas dê glórias a Deus. E nós somos cristãos, né? Assim como o apóstolo Paulo era um ganhador de almas, e a vocação dele era ganhar almas, mas nós como cristãos podemos todos também ganhar almas, ganhar o nosso vizinho, ganhar a nossa família, ganhar aquele amigo, aquela amiga que chega até nós abrindo o coração e dizendo coisas para a gente, não é verdade? Por exemplo, você alcança as pessoas que vivem do seu entorno. Essa é a verdade. Talvez aquela pessoa do seu entorno nunca vai ser alcançada por outra pessoa. Então Deus usa você como uma peça fundamental para você ganhar a alma dessa pessoa. Não é verdade? Entenda isso, pessoal. E seja um ganhador de almas. A missão de divulgar o evangelho não é só do pastor, que tem a vocação de dedicar toda a sua vida. Eu dedico a minha vida a ganhar almas, ao evangelho, a ensinar e a fortalecer as pessoas espiritualmente. É a minha vocação. Mas a gente faz isso, mas você, como cristão, e como você é alimentado, Deus permite que alguém, se você está aberto para Deus, Ele permite que alguém se aproxime de você, abra o coração para você, e você tem sempre uma palavra para dar para essa pessoa. Porque essa é a vontade de Deus. Tá bom, gente? Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, meu Deus, por essa revelação. Revelação esta que vem para o nosso coração. Obrigado por lembrar-nos que temos direito à promessa. Obrigado por lembrarmos, meu Pai, que temos direito à salvação. Não devemos nos sentir inferior a ninguém,
porque a promessa divina foi feita para nós, e eu tomo posse daquilo que é meu. Obrigado, meu Pai, por revelar esse segredo, o segredo que o Senhor revelou ao apóstolo João, ao apóstolo Pedro, quando Pedro sonhou, e o Senhor falou com ele através de sonhos, de uma visão. Obrigado por revelar ao apóstolo Paulo, homens que foram guerreiros e lutaram com toda a nossa fé. E nós temos que honrar a Ti e honrar também o trabalho desses homens, meu Pai, dos Teus servos, que hoje estão nos Teus braços. Estão nos Teus braços. E estão porque mereceram estar nos Teus braços. Se fizeram merecedores de estar contigo agora. Combateram um bom combate, completaram a carreira, viveram a fé. E pedimos ao Senhor que dê força para mim, para Ana, para o teu povo, para os cristãos dos dias de hoje, que sejam tão fortes espiritualmente como os teus servos do passado foram fortes, meu Pai. Suportaram as dores, as humilhações, as perseguições. E por que não dizer, meu Pai, até mesmo a morte venceram. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, aceite a nossa vida, abençoe essas pessoas que oram comigo, abençoe esse ministério da Igreja Cristã Nosso Rei, ajuda a gente a ganhar milhares de pessoas, faça com que esse vídeo chegue a milhares de pessoas, ajude aquela pessoa que está lá nos confins da terra, abençoe esse trabalho, meu Pai, e que o Senhor seja conosco, nos dando sabedoria e entendimento. Meu Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Que o Senhor também abençoe aqueles que têm patrocinado esse trabalho, os dizimistas, os que contribuem, os semeadores desse ministério. Que o Senhor os abençoe, meu Pai, porque eles fazem isso por amor, enraizados em amor. Que nada falte para eles, nunca jamais, em tempo algum. E aqueles, meu Pai, que também são fiéis a Ti. Meu Pai, pode ser que essa pessoa pertença a uma outra denominação, não importa. Mas que ela seja abençoada, abençoada pelo Espírito Santo e cheia da Tua presença. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, pelo carinho, amor e consideração que o Senhor tem para conosco. E os que creem, digam amém. Graças a Deus. Gente, graças a Deus, nós finalizamos aqui a nossa live e eu espero que o Espírito Santo faça morada no seu coração sempre, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Só lembrando que a partir do mês de julho, as nossas lives serão na terça e serão na sexta, tá, pessoal? Terça e quinta. Terça-feira e quinta, tá bom? E se a gente for fazer algum estudo extra, a gente vai comunicar a vocês assim, se algum dia assim especial, tá bom? Gente, que Deus abençoe, obrigado. Vocês que ficaram com a gente aí até o final, graças a Deus, obrigado por estar conosco, a sua presença é muito importante para nós. Temos orado por todos vocês, tá? Temos intercedido a Deus por vocês. Obrigado você que está ajudando a gente, tanto em oração, como você também que tem contribuído também com esse trabalho aqui da Igreja Cristã Nosso Rei. E a gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a você, tá bom? E vamos trabalhar nesse desenvolvimento espiritual. Vamos falar na hora... Você vê que tudo acontece na hora certa. Então, busque a Deus que Ele vai fazer tudo no tempo certo e na hora certa. Beijo no coração de vocês. Quem quiser um atendimento, uma orientação, falar comigo, hoje ou durante a semana, a gente está aqui à sua disposição, tá? Deus abençoe vocês poderosamente e que a paz de Cristo esteja transbordando no seu coração. Deus abençoe. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.